Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 46 do Olá Mundo, que conta com o apoio da Firmou Consultoria. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo beleza, tirando essa enxaqueca. E você, como é que estão as coisas? Tudo beleza, tirando a laringite, pra variar. Fantástico. Então, tá completo aqui o combo, né? Os dois gravando no escuro, porque a luz dói nos olhos e Sim. na cabeça, e febre e tudo mais. Então, tá ótimo, mas estamos aqui, não vamos deixar o pessoal na mão. É isso aí. Quero ver a qualidade do assunto, vai ser ótimo. A gente tentando lutar pra não morrer aqui com a cabeça, mas vai dar. Vai ser todo baseado em alucinações febris. Vai ser ótimo. Então, pra hoje, eu pensei em a gente trazer aqui algo que é, de certa forma, inspirado numa situação que aconteceu essa semana e que acontece volta e meia quando a gente tá desenvolvendo, que são pegadinhas. Não pegadinhas do Ivolanda, mas... pegadinhas, nem do malandro também, mas pegadinhas que a gente acaba caindo por conta de detalhes de como funcionam coisas, seja na linguagem, seja no framework, seja na IDE. A gente falou de uma pegadinha de IDE falando do Xcode, né, do lance lá de copiar o certificado de uma máquina para outra, e tem N coisas que você pode acabar dando um tiro no pé, né, no Xcode, mas existem as pegadinhas de Swift, de SwiftUI, de UIKit, AppKit, de código como um todo. Então, começa você, então, cita aí uma pegadinha que tá aí na sua listinha das que já te pegou algumas vezes. Então, um que é chatinho, porque tu só descobre em situações bem inoportunas, é que às vezes a gente esquece que uma lazy property não é thread safe. Nossa, cara, eu passei por isso semana passada e não foi a primeira vez. Isso já me aconteceu pra caramba. Então explica o que é exatamente. Então, basicamente, quando você marca alguma coisa como lazy, né? Ela só vai ser instanciada na hora que ela é chamada no call site lá. O problema é que, imagina que você tem duas ou mais threads que vão chamar isso pela primeira vez. Então, você pode ter feito qualquer coisa dentro do teu closure, do teu bloco ali de construção da tua lazy var, que vai assumir que aquilo vai acontecer uma vez só. Né? Seja lá o que for. Se tu tá assumindo que vai acontecer uma vez só, daí que tá o problema. Porque você pode ter threads diferentes chamando isso pela primeira vez, e enquanto ela não tinha sido inicializada anteriormente, então não existe nenhuma garantia que esse código vai rodar só uma vez. Então, né, existem situações onde você está assumindo que não, como é uma coisa lazy, ela só vai ser chamada essa única vez aqui, no lifecycle desse struct ou dessa classe onde ela vive. Porém, isso não é necessariamente verdade. E para descobrir um bug nisso é bem chato, porque não é sempre que acontece. Pela própria natureza, né, de um problema de multithreading, muitas vezes pode rodar perfeitamente bem. Tu vai chegar e vai falar, funciona na minha máquina, mas está explodindo no computador dos clientes ou dos teus colegas, seja lá o que for. E daí tu, né, até descobrir que tem algo chamando uma lazy property em duas threads ou mais diferentes e estão causando alguma condição que você assumia que aconteceu uma vez, mais de uma vez, é bem chatinho. Então, eu aconselho fortemente, sempre quando for marcar algo como lazy, pensar muito bem se aquilo vai ser chamado em mais de uma thread. Eu acho que um lugar bem comum de você usar lazy properties, onde geralmente isso não é um problema, é um exemplo que a gente já deu algumas vezes de um view controller, por exemplo. E aí você cria views lá dentro e as views são lazy properties para não criar view antes da hora. Aí beleza, que é tudo na main queue, né? Se não for, vai estourar. E se não estourar na lazy property, vai estourar no UIKit ou no AppKit que vai reclamar. Então, nesse sentido, não é muito difícil você cair nessa pegadinha nesse uso, né? Dentro de um view controller, de uma view, alguma coisa assim, é de boa. Agora, o problema é quando isso vira um hábito, meio que... Eu tenho alguns hábitos... E um deles é, por exemplo, toda a minha class é final class. Se eu precisar fazer subclass, eu tiro o final.
Mas se eu tô criando uma class nova e eu, a princípio, não vou fazer subclass dela, ela é final. Tipo, então quando os meus dedos, quando eu vou escrever a declaração de uma classe, eles já digitam automaticamente final class. Tudo é final, até, né? Porque tem vantagens de runtime, alguns detalhes que não vem ao caso. E aí, outro hábito maldito que eu criei foi tudo é lazy, by default. Então, tudo lazy by default quando tu tá fazendo coisas, né, em view controllers e coisas do gênero, como você disse, eu vou direto ali, eu nem penso, né? Até porque se tem algo chamando o negócio fora da main thread naqueles lugares, eu quero que dê, né, eu quero que exploda mesmo, não é pra funcionar. Mas esse negócio do lazy, eu já vi, eu já botei algumas vezes esse código que tu não espera que ele vai ser chamado em outras threads e coisa do gênero, né? Põe como lazy, ele acaba sendo chamado em lugares que não deve. Então, é uma pegadinha bem, bem chatinha, que já me pegou mais de uma vez, porque por mais que você pense, não, agora que eu sei que lazy não é thread safe, eu vou tomar cuidado com isso, se a tua API não é bem feita, num ponto de vista de que ela não é protegida para esse tipo de coisa não acontecer, por mais que você faça isso, outra pessoa vai usar o teu código sem levar isso em consideração e pode dar o problema. Então, né, sempre tem que pensar que, imagina que isso aqui está sendo usado por outra pessoa, não eu. Porque até mesmo você no futuro vai esquecer daquilo. Porque você no futuro é outra pessoa. Exatamente, olha que poético. Olha que profundo. Poético. Mas, aí eu criei esse hábito maldito, como eu disse, só que não foi algo intencional, porque não, se você pensar, existe um motivo para você usar lazy var, como é o exemplo do view controller lá, da view e tal, que filosoficamente, o view controller não deve criar nenhuma view antes de chamar load view. Então, se eu quero ter propriedades ali que são views e tal, eu declaro elas como lazy, aí lá no meu load view ele vai pegar, vai botar como subview e aí vai criar. Beleza, ali tá tudo na main queue, tranquilo. Agora, um hábito que eu criei, que eu cheguei a criar o meu snippet do Xcode dessa forma, quando você tá usando Combine, aí você tem lá o seu set de cancellables, pra você colocar todos os seus cancellables no... É tipo o dispose bag do RX, né? E eu criei o hábito de criar lá private lazy var cancellables igual set any cancellable. E aí tem até um snippet do Xcode que faz isso pra mim. Só que eu já tive problema. E aí foi quando eu comecei a perceber e comecei a mudar esse hábito. Porque eu já tive situações... Porque você pensa, não, mas é um negócio private. Ninguém vai mexer nisso aqui. Mas você vai. E aí, sei lá, você tem lá um método seu que invalida aquele objeto, daí vai dar um dispose lá dos cancellables e por acaso alguém chamou aquilo de outra thread que não era para ser chamado, dá ruim, pode dar ruim. E outra situação bem comum, e aí eu até boto a culpa no Swift, de certa forma. E a gente vai escrever código por áudio aqui, o que é terrível, mas bear with me. A API Logger, né, que antigamente era o slog. Eu tenho o hábito de, quando eu tenho um logger dentro de uma classe lá, geralmente é uma classe que tem um logger dentro, a category daquele log é o nome da classe. Simples. Então eu tenho lá meu controller, a category do logger é meu controller. Mas e se eu renomear a classe no futuro? Eu vou ter que lembrar de renomear, né? Ali no logger. Aí o que eu passei a usar? Tipo, category string describing meu controller.self. Então, tipo, a string descrevendo... Mas aí, mas se eu renomear sem usar aquele esquema do Xcode que renomeia todas as referências, vai ficar ali uma referência. Ou se eu copiar a declaração de outra classe, porque eu tô com preguiça ou whatever, eu posso colocar o logger de uma classe em outra e vai dar confusão depois. Ah, já sei. Vou usar o self maiúsculo. O maldito self maiúsculo. Que eu odeio. Porque eu nunca sei quando ele funciona ou não. Sim. Então, eu pensei, vou usar, né, esse self maiúsculo. Mas aí, qual é o problema? Se você fizer, tipo, let logger igual logger, category string describing self maiúsculo ponto self minúsculo. Se você fizer isso, não compila. Se você fizer lazy var logger igual logger self maiúsculo ponto self, aí funciona. E aí o que aconteceu? O Rambo, super esperto que começou a declarar
todos os loggers como private, lazy var, papapá, e usar esse truquezinho. E aí o que aconteceu depois? Alguma coisa deu crash porque tava uma thread acessando porque o logger em si, ele é thread safe, você pode chamar ele de quantas threads você quiser, não tem problema. Mas a lazy var não é. Sim. Então eu tive problema por causa disso. Então a moral da história é: use lazy vars com intenção, não como um padrão ou tipo, né? O Final Class, que eu dei o exemplo, beleza, não tem problema vai você... dar um bug por causa disso, né? Só vai dar erro se você tentar fazer subclass, e aí você vai lá e tira o Final, ou de repente você vai perceber, não, pera, essa classe não é pra ser feito subclass, então não vou fazer. Que até vale uma menção aqui. Você usa bastante ainda inheritance no seu código, porque eu percebi faz tempo já que é difícil eu usar, é bem raro. E quando eu uso, eu acabo caindo em várias pegadinhas, porque eu não tô mais acostumado com subclass. O linter no Pato até reclama se tu não botar final nas coisas. Olha! Porque, tá... Eu nem sei se teve uma discussão disso ou não, se já estava assim quando eu cheguei ou não. Eu nunca me importei muito, justamente porque eu não lembro a última vez que eu precisei fazer inheritance. Porque eu acho que esse mundo novo de protocolo deixa as coisas mais seguras e fácil de racionalizar com o que está acontecendo. E então eu realmente não lembro de ter usado inheritance nos últimos anos. Tentando lembrar agora, e eu acho que não. Deve ter. Eu não vou falar que não tem, porque senão vai que parece um louco aí procurando no código do Pato e ver um Git authors lá que eu Git blame meu ali falando com uma inheritance, mas eu não lembro. Mas eu não vejo vantagem ultimamente. Até porque a partir do momento que está usando os protocolos facilita bastante a parte de deixar ali mais testável, né? E com inheritance eu me sinto mais bloqueado com essa parte. Então eu acho que eu já vou para um padrão normal que eu nem considero muito, né? Sim. Eu não faz mais muita parte do meu, digamos, o meu cinto de utilidades de programação eu considerar um inheritance, a não ser que esteja algo muito louco acontecendo, que de fato resolveria um problema muito mais fácil do que qualquer outra coisa. Digamos que, se usar inheritance aqui, né, vai ser um dia ao invés de uma semana. Obviamente isso seria considerável, mas eu não passei por uma situação dessa, eu não sei se faz muito sentido. O que é engraçado, né? Porque na época de Objective-C eu usava bastante. Era bem normal. Aí é que tá, eu acho que isso vai muito do que você tem disponível, né? Então, no Objective-C, você até tinha disponível um certo nível de composability, né? De você compor objetos um com o outro ali e tal, que é o que eu acabo fazendo muito em Swift também, em vez de você criar uma subclasse, essa funcionalidade aqui vai ser compartilhada entre várias coisas. Então eu extraio essa funcionalidade para uma outra parada que essas coisas vão usar. Eu fiz isso agora, antes da gravação aqui, que eu precisava de um negócio lá que fica observando as mudanças de um diretório para atualizar os modelos lá de um objeto, de um controller. E aí eu tinha um negócio que fazia isso no projeto, só que era específico de um diretório lá para um tipo de modelo e tal. Eu poderia tornar isso uma base class que faz a parte lá, e aí tem um método que você dá override para fazer ali o parse dos objetos e tal. Mas não, eu só peguei a parte de observar um diretório e notificar das alterações, extrair para uma parada à parte, que aí esse negócio usa, e aí eu criei o meu outro negócio que usa essa mesma coisa. Então, no fim, meio que dá na mesma, só que você não fica com aquelas armadilhas de inheritance que, se você não tomar cuidado, o Swift até ajuda a você, tipo, não dar override em coisa que não é pra dar override e tudo mais. Mas eu sempre acabo
achando mais confuso você usar ali uma árvore de herança de objetos em vez de compor objetos diferentes, ou usar protocolos, né, como você disse. Protocolos Sim. ajudam bastante também nessa parte. O que tu tá falando ali é basicamente o composition, né? Em vez de usar o inheritance, tu faz composition para alterar, entre aspas, o behavior ali da tua classe, teus truques, seja lá o que for, usando outros, né, objetos para resolver o teu problema. O que faz bem mais sentido para mim, porque você tem um pouco mais no meu ponto de vista, tem um pouco mais de flexibilidade daí nas coisas, né? E tem umas coisas que usam composition na própria library do Foundation, se eu não me engano, toda a parte de layout lá, né? Eles usam bastante esse padrão de ser composition, com os layout size lá, essas coisas. Mas de fato, até porque, né, se for falar pegadinha em programação e considerar questão de inheritance no meio, de botar herança e tal, daí é um episódio de 5 horas, né? Porque a quantidade de problemas que tu pode ter a questão de deixar o código mais engessado também, né? Daí, né, porque a gente aprende lá na aula introdutória que, tu tem um animal, daí o cachorro herda de animal e o gato herda de animal, daí só que o animal pode andar. Na teoria, beleza, mas tipo, a gente sabe como a gente é como programador e acaba, né, no final das contas, vira uma criatura do outro mundo ali. E uma coisa que, mesmo na época que eu tava lá bem forte no Objective-C e o Swift tava começando, uma das coisas que eu mais gostei do Swift, que eu olhava pro Swift e pensava, ok, isso tá ficando interessante, é o fato de ter os default implementation, né, para protocolo. E isso deixa o código tão mais bonito, tão mais fácil de usar e ler que, né, que é uma das coisas que a herança era boa, né? Tu ter uma certa capacidade padrão para tua main class ali, para seja lá o que for, que daí tu herda e tu já tem aquilo pronto, entre aspas. E com, né, tu fazendo uma extensão ali do teu protocolo e fazendo uma implementação básica, tu já tem isso de um jeito não coupled, né? Não fechado do jeito que era com herança. Mas teve outro que eu lembrei aqui também, usando o Swift, que é comparar string. Às vezes na pressa, né, a gente sempre tem aquela, vou comparar aqui com igual a igual, né? Que ainda mais o Swift, do jeito que o Swift lida com strings e tal, mas eu vou comparar aqui com igual a igual, só que eu sou inteligente, eu vou botar as duas em lowercase, então tá tudo certo. Daí tu lembra, né, que primeiro, se eu não me engano, a partir do momento que faz um lowercase, ela faz uma cópia do string, então não é como se fosse um problema gigante, mas é desnecessário. Mas daí você começa a ter situações de acentos na palavra, né? Tu tem um cedilha, não tem cedilha, tem um tio, não tem tio, esse tipo de coisa. E daí vai ficando mais chato, principalmente se você quer ignorar essas coisas quando tu tá comparando. Então... Você precisa fazer uma coisa que tem um nome bem bonito, que é uma comparação não sensível a diacríticos. Nossa, em português é diacrítico também? Eu acho que é. Eu conheço como diacritics, mas... Nossa. Tem uma function lá de compare para string que funciona muito bem, inclusive daí você não precisa, né, fazer lowercase nem nada, tu já passa lá para o compare lá se isso aqui é case insensitive ou se é diacritic insensitive. Follow-up em tempo real, acabei de pesquisar aqui, um diacrítico do grego, não vou nem tentar ler isso aqui, que distingue é um sinal gráfico que se coloca sobre, sob ou através de uma letra para alterar a sua realização. Nossa, então, diacrítico. Existe. Parece algo de português de Portugal, hein? Isso aí, mas então, essa comparação de string, eu sei que eu já fiz algumas vezes, não é bonito, mas eu já fiz. Mas se for comparar string, dá uma olhadinha no compare, que ele aceita um set de argumentos ali bacaninha, daí tu não precisa alterar a tua string, não precisa fazer nada, não precisa reinventar a roda ali. E tem esse não foi problema da linguagem, foi o problema do programador mesmo. Quando eu tava bem começando ali, eu tava fazendo um app que, tipo, era pro primeiro iPad, daí o iPad não tinha sido lançado. Mas usando no simulador mesmo, eu abria umas imagens e tal, um negócio, e a memória que o simulador falava que estava usando era muito alta. Não, mas que diabos, essa imagem aqui só tem 3 MB, como é que tá pegando 50 MB, sabe? Já tô imaginando. Então, né, mas o cabeção aqui não tava pensando que, tipo, uma coisa é o tamanho do file size, outra coisa é da renderização da imagem na tela.
né? E na minha cabeça ali, tipo, não, isso aqui é 3 MB deu, então se eu tô abrindo a imagem, como é que vai usar mais de 3 MB? Daí você começa a ver, não, peraí, tá, essa imagem aqui, qual que é a resolução dela? Ah, ok, então... Aí é que mora o perigo. e quantos pixels tem? Então é isso. E quantos bytes tem por pixel aqui? Ah, tá. Ah, tá levando alpha, não tá levando alpha, blá blá blá. Ah, tá. Daí tu faz aquela conta. Não, peraí. Se cada pixel tem tantos bits e essa imagem, essa resolução aqui, então. Ah, ok, 50 MB. Pois é, eu acabei de olhar aqui, eu tava com uma imagem aberta no preview, ela é um PNG de 1800 por 1800, e aí ela tem 2,5 mega. Beleza, é um tamanho ok. Mas aí você pega 1800, multiplica por 1800, multiplica por 4, sei lá, digamos que tenha 4 bytes por pixel, já passa de 12 milhões. Né? Então não é simples. Isso me pegou bastante, porque sabe quando tu fica com aquele tunnel vision, assim, tipo, não sei, visão, como é que é em português? Tunelada? Mas basicamente isso não, esse é o problema, então tem que descobrir o que está acontecendo aqui, mas tu para de olhar em volta para outras soluções, é tipo aquela coisa de focar na folha e não na floresta. Então isso me pegou de um jeito chato, assim, naquela época. Eu acho que foi alguns dias ali que eu tava tentando entender o que estava acontecendo até eu parar, não, peraí, deixa eu voltar para first principles, né? Que é até algo que é bem comentado aqui na empresa, né? Quando tu tá tendo um problema, tenta voltar pro estado inicial. Né? Então, esquece do que tu acha que tu sabe, volta pro início e descreve o problema de novo em voz alta aí pra tu ver o que tu descobre. Sim, isso funciona bastante. Voltar às vezes até, tipo, vamos voltar às bases da ciência da computação. O que é um ponteiro? O que é um pixel? Pois é, então isso ajuda a você recalibrar ali o seu mindset, digamos assim, né, para conseguir encontrar uma solução. Esse problema que você falou específico de imagens, ele é bem comum em extensions no iOS. Eu lembro da primeira vez que a gente, na época da firma lá, a gente fez aquela notificação rich, né, que pode vir com imagem e tal. E aí eu lembro que, se eu não me engano, eu fiz uns testes e aí, quando vinha a imagem, não funcionava. E aí, tipo... E na época não dava pra testar no simulator, que nem dá pra testar hoje, era bem mais chatinho. E eu ficava, mas que diabos, né? Eu não tinha me ligado disso. Aí eu fui olhar como que a extension... Não tinha sido eu que tinha implementado, eu tava debugando isso. Como que a pessoa que implementou tinha feito lá o negócio de baixar a imagem. Aí tava lá, tipo, data contents of URL, pra inicializar a imagem. Porque na extension lá, quando você recebe ela, você recebe lá os parâmetros que o servidor mandou, e aí você tem que, qualquer imagem, você tem que baixar local no device, para um lugar no seu container, e aí você passa lá pro sistema de notificação o content com a URL do arquivo local que você baixou. E aí a pessoa estava baixando usando data contents of URL. E aí o que acontece quando você faz isso? Vai baixar tudo aquilo que está naquela URL, vai ir para dentro da memória RAM que o seu app, ou nesse caso a sua extension, está usando. Então, se for uma imagem de 1 mega, que é pouco, né? Tipo, é até aceitável, mas é 1 mega de memória. E aí, na época, se eu não me engano, a Notification Service Extension não podia usar mais que 2 mega de memória no total. Pô, se passasse de 2 mega, o sistema matava a sua extension e aí a pessoa recebia a notificação normal, como tinha vindo. Então, aí eu mudei para usar URL Session, Download Task, que daí ele faz o download em background, já direto para o file system. Né? E aí, da mesma forma, você tem também serviços do sistema
para, por exemplo, criar thumbnail de imagem. Você pode lá criar a sua imagem, daí vai lá, renderiza numa outra imagem, num tamanho menor, cria o PNG data daquela imagem, mas isso tudo você está comendo memória RAM do seu app. Então, se for numa extension, esquece. Sim. Não dá. Agora, se você usar lá, tem o Image.io, tem o CD Image Destination, todas essas APIs que são mais chatinhas de usar, eu sei. Mas, enfim, você cria uma extension lá em 5 minutos e aí usa o resto da vida, que é o que eu fiz. Então, você faz isso e aí você consegue, por exemplo, criar um thumbnail de uma imagem gravando direto para dentro de um arquivo, sem gastar a memória do seu app ali. Então, são truquezinhos, assim, que lidar com imagem é complicado. Principalmente se for, tipo, muitas imagens. Eu aprendi muito isso por causa do Chib Studio. Sim. Tem muita imagem e aí tem que pegar vetor e renderizar a imagem em background, criar thumbnail. Isso pode ser bem complicado. Inclusive, falando de imagem, não é bem uma pegadinha, mais uma dica mesmo, que o que é a coisa mais comum que a gente faz para atribuir uma imagem numa, sei lá, image view, né? Tu vai lá, tu faz o teu UI image with name, seja lá o que for, with data, e passa pro teu image view. O problema é que esse decoding da imagem do disco para memória vai acontecer na main thread. Então, e tem um métodozinho bem bacana que eu recomendo todo mundo que já trabalhou com imagem, ou seja, todo mundo, dá uma olhadinha, se chama Prepare for Display. Porque muito bom. Nesse cara, tu consegue lidar com uma imagem numa thread separada, né? E daí tu faz a renderização dela, né? Tu pega, né, o decoding dessa imagem em outra thread e ela tem um completion handler. Se eu não me engano, já deve ter até uma versão com async await dela, dessa tem função. Sim, eu uso fantástico. No Chib Studio. Ah, legal. Eu tô acostumado com o do completion handler, mas enfim, tipo, ela vai renderizar, né? Vai fazer o decode dessa imagem em outra thread, ou seja, não vai bloquear a tua UI. E quando estiver pronta, nesse completion handler, daí tu faz o assign dessa imagem pra onde tu quiser. Só que bem importante nesse completion handler, tu voltar pra main thread pra fazer esse assignment, né? Senão treta acontece. Mas é que a gente tem essa ideia, né, pelo menos eu sempre tenho essa coisa que a partir do momento que tem um UI na frente, eu não vou usar outra thread. Tem que ser main thread. E como é uma UI image, tu vai automaticamente ali pensando, não, isso aqui tem que acontecer na main thread. Só que especificamente o UI image, ele tem essa vantagem de ter esse método que prepara o decoding dela numa thread separada e te retorna. Então, se tu experimenta pegar, sei lá, imagina que tu tem uma table view que faz scroll e vai pegando várias imagens, que ela não tá com scroll muito legal, muda para usar esse Prepare to Display e ver como o scrolling fica mais prazeroso. Assim. Nossa, sim. Se você for olhar a documentação de UI Image, ele fala lá, the immutable nature of image objects also means they're safe to create and use from any thread. Legal. Então, pode usar de qualquer thread. É muito comum, tipo, você tem lá um app qualquer e aí você tá fazendo fetch das imagens de um servidor. Você tem lá o seu JSON, que tem uma URL, aí você baixa a imagem, daí é muito comum, né? Numa collection view, numa table view, sim, numa célula, você vai lá, faz o download, aí você recebe uma UI image e você joga pra main queue e seta lá na sua image view. Só que aí o que acontece é o que você falou, o que você... A image view, ela não exibe PNG ou JPEG, ou ela exibe pixels, como a gente falou antes. Então, esse decode que é como se você tivesse um zip e você expandisse o zip, vai ocupar muito mais espaço. E esse decode também ocupa tempo de CPU. Se você fizer o set da imagem na main queue, esse tempo de CPU vai ser tempo de main queue que vai potencialmente dar uma travadinha ali no scroll do seu app. Então, se você tá lá na sua thread, você acabou de baixar o negócio, prepare for display, e aí você passa lá para main queue e coloca que daí a imagem já vai estar com todo o state interno dela lá pronto para ser exibido na tela sem gastar mais tempo de CPU. E eu conferi também, você usa by preparing for display na versão async e funciona legal. Legal. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir,
ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. E outro que eu lembrei agora, né, que esse também, eu acho que quem fala que nunca teve esse problema tá mentindo, mas é se adicionar no Notification Center e esquecer de remover. Esse pega. Esse pega porque, se não me engano, tem até agora um com closure lá que tu não precisa mais se remover e tal, que, né, é o mais novo. Mas toda vez que tu tá escutando o Notification Center, tu se adiciona nele, quando a tua classe, né, não existe mais, ele ainda vai estar escutando o negócio. O que torna essa situação meio constrangedora. Pode criar, inclusive, não retain cycle, né? Mas memory leak, basicamente. Sim. É complicado definir, porque essa semana eu tive uns probleminhas disso, que eu até comentei com você. E não é exatamente... Porque o que é um memory leak para mim? É quando um objeto existe lá na memória, ninguém mais tem nenhuma referência para ele e ele continua existindo. Isso é um memory leak. Sim. Mas se alguma coisa tem uma referência, então tecnicamente não é um memory leak, né? Ele tá lá porque alguém, entre aspas, precisa dele. Mas acontece muito de, tipo, você ter uma referência que você não esperava, uma strong reference, e isso pode acontecer com o Notification Center também. Eu já vi acontecer, se você não der, né, aí o clássico retain cycle, você não passar um weak self numa closure, seja do Notification Center, seja do que for, você pode acabar acontecendo isso. Algo que eu vi acontecer também é, tipo, você tem uma propriedade de um objeto que é uma closure, e aí você tem um objeto que tem uma referência a esse objeto, e esse objeto vai setar essa propriedade que é uma closure e vai fazer weak, self, e vai setar o objeto. Mas dependendo da sua árvore de referências ali, pode acontecer do seu objeto ir embora, mas aquela closure, ela ainda tem uma referência lá, então se aquela closure não for setada para new, por exemplo, antes dele ir embora, você pode ter um memory leak. Sim.
E aí, nesse caso, eu já considero um memory leak, entre aspas, de verdade, porque é só uma closure lá, um contexto de closure que Perdido. meio que não existe mais. Sim. Então, às vezes, mesmo você usando o weak self, você pode ter problema nisso aí também. Inclusive, falando de closures do weak self, uma coisa que é fácil de fazer, imagina, né, falar de código, mas imagina tu tem lá a tua classe lá e tu tem 2 ou 3 métodos que tem uma completion handler, né? Tem uma closure ali. E daí tu chama, sei lá, o método 1 dentro do closure do método 1, tu chama o 2, o 3 faz a tua piramidezinha de Doom lá. Uhum. E daí, nesse último closure de todos, do último closure da piramidezinha, daí você, né, se achando inteligente, falar e põe um weak self para fazer alguma coisa lá dentro, quando tudo acabar. O problema é que todas as outras closures acima estão sendo retained, né? Então, teoricamente não, né? Factualmente, para não acontecer um problema, todo closure ali que vai chamar a outra, que é da mesma instância, tem que ser marcada como weak, porque senão só o fato de chamar a outra já está fazendo uma captura do self ali. Então já era, não adianta botar o weak self no último da piramidezinha ali que já era, o problema já existiu. Então, e é fácil, né? Porque você está chamando uma coisa, chamando outra coisa. Daí, aqui que eu vou chamar outra propriedade, outra função, alguma coisa assim, porque é basicamente o fim dessas 3 ou 4 coisas que tem que terminar tudo. Daí eu vou fazer a minha coisa. Mas se tu põe o weak self só ali, já era. Inclusive, usar um assim que é o wait para esse tipo de situação é muito melhor, porque fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo, né? Usando os completion handler, tu, né, acaba indo e não percebe que tu tá fazendo strong type ali pro teu self várias vezes, inclusive. Né? Às vezes pode não ser um problema grave, mas, né, sempre bom cuidar com isso aí. Uma coisa que eu gostaria é que o memory graph lá do Xcode fosse... Eu não sei se daria pra fazer isso também, porque é meio complicado, mas eu tive uns probleminhas essa semana que eu tava resolvendo no Virtual Buddy lá não de memory leak no sentido tradicional, mas de referências que não eram destruídas. E às vezes você olha lá no memory graph, daí você olha o objeto, a instância que você esperava que não existisse mais, e tem muitas referências. Tipo, trocentas mil referências para aquilo, mas é porque uma não foi destruída e aí todas aquelas outras continuam aparecendo ali. Sim. É complicado. Porque tem uma que tá segurando, né? Eu queria que tivesse como ele dizer, tipo, essa aqui é a que tá segurando. Sim. Que nem quando tu tá cheio de esquema desmontado no macOS, sei lá, uma tá dentro da outra e tal, daí tu dá eject numa e fala, não dá. Tem, né, outro cara tá me usando ali e tal, daí, tipo, porra, tá, me fala qual. E se nem isso ele consegue... Né? Então, fazer um negócio desse ia ser complicado. Eu tive uma situação, e aí a gente pode expandir aqui esse papo de memory leaks e expandir para a área de Swift UI. Porque aí tem muita pegadinha. Cara, eu não sei você, eu não sei se eu tô segurando errado, mas eu tenho que estar constantemente monitorando as paradas de memória com Swift UI, porque... Pela minha experiência, é muito fácil de você criar retain cycle ou ficar com uma referência inesperada de alguma coisa. É muito fácil. Sim. Principalmente se você... Eu imagino que num app iOS simples lá, que tem a navigation, beleza. Mas num app como o Virtual Buddy, que tem várias janelas, e aí mistura AppKit com o SwiftUI, aí tem muito Environment Object e por aí vai. Aí eu tava com um bug que eu até comentei com você na época, que era, olha só, tem um objeto lá que é VM Controller, que controla a máquina virtual que está aberta numa janela. Cada máquina virtual abre uma nova janela e aí tem esse VM Controller. Não é um View Controller, nem um Window, é só um Observable Object lá. Aí, eu tava com um problema que era o seguinte, esse VM Controller, no momento que eu fecho a janela daquela máquina virtual, ele tem que ir embora, é para ele desaparecer. O problema era o seguinte, se eu fechava a janela clicando no botão de fechar a janela, no botãozinho vermelho, ele era desalocado lá, released, beleza, não ficava referência. Se eu fechava a janela com o atalho de teclado, Command W, ficava a referência. E eu fico, mas como é que
pode? Que diabo? Que diferença faz? Fechar. Aí, cara, meu Deus, eu fiquei tantas horas debugando isso, você não tem noção. E aí, foi na verdade, é uma combinação de fatores do inferno, assim, que tinha um negócio lá que era de confirmar antes de fechar a janela, porque se a máquina estivesse rodando, ele pedia para confirmar. E aí isso, por uma longa cadeia de environments e whatevers, ele acabava chamando uma closure dentro de uma view. E dentro dessa closure tinha uma referência ao environment object controller, que era uma instância desse VM controller. E aí chamava lá umas coisas nele e tal, beleza. Mas isso ainda não explica o lance do Command W ou de fechar. O que acontece é que tinha, na verdade tem ainda, só que eu resolvi essa questão, mas tem lá na struct do app lá, ele adiciona uns menus a mais na menu bar do app. Então, dentro do menu Window, ele coloca lá umas opções que dependem de qual janela de máquina virtual está em foco no momento. Aí, para manter esse estado de qual máquina que está em foco, tem um esquema lá que fica observando qual é a janela que está em foco e, no fim das contas, isso acaba setando um @state dentro de uma view, que é essa Virtual Machine Window Commands, que tem lá os botões e tal com os comandos. E aí, dentro desse negócio dos comandos, ele tem lá um onReceive para quando troca esse negócio que está em foco lá, que é um outro objeto, só que esse outro objeto tem uma referência para esse controller. E aí, olha que loucura. O que acontece é que, quando você usa o Command W para fechar a janela, o AppKit lá, /SwiftUI, meio que revalida os menus, e aí ele executa o body dessa view que tem os comandos lá. Então, se eu simplesmente abrisse o menu Window e fechasse, ia acontecer a mesma coisa. Isso depois que eu já tinha resolvido aquele outro ciclo relacionado àquele lance da janela fechar lá e tal. Tinha outro ciclo lá. Mas esse lance era isso. Quando eu usava Command W, porque se você reparar, quando você não aperta aí no Chrome, senão você vai sair da gravação, tá bom? Quando você aperta Command W, ou qualquer atalho, o menu onde fica aquele comando, ele pisca no menu bar. Sim. O que eu sempre achei bem legal, porque aí até tipo primeiro te dá um feedback de que aquilo foi executado e também te mostra onde fica aquilo. Sim. E aí, quando isso acontece, o AppKit vai lá e revalida os menus, e quando os menus são baseados em SwiftUI, isso significa que ele vai executar o body de cada view que está dentro do menu. E aí, dentro desse body dessa view, tinha um onReceive, e na closure do onReceive tinha uma referência a um state que tinha um objeto que tinha uma referência a esse controller. E isso é o que estava ficando retido lá. E aí eu resolvi usando um esquema que eu tenho, que é um box, que é o Weak Reference, que é uma struct que faz wrap ali de um objeto como uma referência weak. Porque dentro dessa view, eu nunca quero que essa view segure aquele objeto. Sim. Porque realmente ela só tem uma referência àquele objeto. Você pode argumentar que essa arquitetura não tá das melhores e tal. Eu tenho ideias de como eu posso melhorar para evitar esse tipo de circunstância, para evitar que isso seja possível. Mas aí ia exigir mudanças que vão além do escopo do que eu tô fazendo agora. Então, por enquanto, eu só resolvi dessa forma. Mas, e aí eu até implementei um esquema que eu mostrei para você, e aí você mostrou que do repositório do Pato tem um negócio praticamente idêntico ao que eu fiz, que é o esquema basicamente, se eu fechar uma janela, né, nesse exemplo, se eu fechar uma janela de uma máquina virtual e os objetos todos que eu espero que devam ir embora não forem, o app dá crash em debug lá, assert on failure, e ó, isso aqui não era pra estar aqui e tá aqui.
Pois é, não, inclusive se quiser, dá pra deixar o link ali do repositório do Pato aí aberto. Quem quiser dar uma olhadinha, só dar uma espiadinha ali pra ver como é que funciona. Não é nada do outro mundo, não, é bem tranquilo. Mas isso é um tipo de coisa que quando tu tá no mundo de iOS e vai pra macOS, que tu não espera muito, né? Lidar com questão de menu items e de, né, atalhos de teclado que renderiza alguma outra coisa enquanto tu não vê, são probleminhas loucos ali. Uma coisa aqui pra completar essa lista de problemas que a gente tem, eu trabalhei muitos anos num app que tinha muita relação com dates, né, calendário e tal. E, né, apesar todo mundo já sabe dos milhões de problemas, né? Time zone, todas essas coisas e tal. Mas vou te dizer que um que sempre pegava também é quando tentava inventar um date format custom. Nossa. Né? Então, a dica que eu posso dar é sempre tenta o máximo possível, ajoelha, chora, faz o que precisar pro designer, tentar usar um dos formats que o date já te provê, que é aquele short, medium, full length, sei lá o que for, né? Se tu consegue usar esses, tudo bem, tua vida tá fantástica, tá tudo certinho. Se tu tem que começar a fazer o teu format custom, aquele lá que tu vai ter que botar o DD, Y e tal, parece que é simples, mas não é. Porque tu vai conseguir fazer funcionar bem? Vai. Só que daí vai chegar alguém, né, como era o caso que aconteceu comigo. A gente tá usando aqui, só que o calendário tá dando um pau aqui, a gente, né, tá renderizando o ano aqui de um jeito que não era pra renderizar e sei lá o quê. Daí tu vai ver, tá usando um calendário em, sei lá, em chinês ou japonês, que tem os anos diferentes e tudo mais. E as coisas explodem. Inclusive tem um clássico, né, que eu acho que todo mundo usa, o custom pra ano, usa aquele 4Y minúsculo, né? Que eu penso, não, é o que a gente usa aqui. Só que daí se tu usar esse 4Y minúsculo, ele não vai renderizar correto anos que tem menos de 4 unidades. E se não me engano, ele vai botar leading zeros, o que está errado. Né? Na verdade, a gente pode confirmar isso e deixar um link nas notas do episódio, mas recentemente eu fui pesquisar isso e, se eu não me engano, é o contrário. O maiúsculo é o evil, entre aspas. O maiúsculo é o que você não quer, porque ele é um lance lá de year of week, uma coisa assim... Não, sim, mas é que tá, também tem a quantidade de Y. Eu acho que o correto, se eu não me engano, isso a gente tem que... vamos conferir depois, mas se eu não me engano, o correto é usar um Y, um só. Porque daí em locais em que o ano não tem 4 algoritmos, ele não vai botar um leading zero, que o leading zero tá errado nesses lugares. Entendi. Pois é. A gente vai deixar um link de uma referência sobre isso nas notas, porque realmente E aí como você disse, se der pra evitar... Evita, não usa formato custom, porque... Eu descobri recentemente, trabalhando num projetinho aqui que eu não lancei ainda, nem falei sobre ele, eu acho. Então vai continuar assim, vai ficar no mistério. Mas eu tive que criar uma view onde você define um schedule. E aí o schedule é, tipo, dias da semana. Então, tipo, você marca quais dias da semana você quer e a data o horário de início e o horário de final. E não tem nenhum componente pronto pra isso. Já começa por aí que eu fiquei chocado que tipo, é uma parada tão comum, né? Relativamente comum apps terem algum conceito de schedule que seja aberto, né? Não é tipo, não, do dia 5 de outubro de 2024, não, é tipo, dias da semana, é um schedule recorrente, né? E aí, pra começar aqui pra data, tem lá o date picker, que você pode colocar só com o horário, mas aí você precisa de um date. Mas, tipo, não é um date que eu tô especificando, sim. São números. Esses números não significam muita coisa. É só uma indicação de, se o número da hora for maior que esse, tá ativo o negócio. Se não, não. É tipo isso. Sim. E não tem um componente pra isso. E aí também não tem um componente pra, tipo, você falar, me mostra aí os dias da semana, né? E aí, cara, eu descobri, porque eu achava que nos ajustes ali do Mac, nesse caso é um app pra Mac, mas no iOS eu acho que é igual. Eu achava que você podia escolher entre domingo e segunda como o primeiro dia da semana, né? Mas não, se você quiser que a semana comece na quarta-feira, você pode botar lá, e aí a semana começa na quarta-feira. Olha que bonito. Legal, né? Sim, a tua semana começa quando? A minha começa na quarta.
Então eu tive que suportar. Assim, eu já escolhi de cara suportar só o calendário gregoriano, porque, né, eu não sou doido. Mas não que quem usa outros calendários é doido, né? Vocês entenderam. Eu não quero ter o trabalho porque é um app que provavelmente só eu vou usar e mais meia dúzia de gente. Então não vale a pena. Mas aí eu pensei, não, tá, vou botar aqui, daí eu escrevi teste pra tudo, pra garantir que independente do dia que começa a semana, mas eu tenho certeza que tem algum bug já, porque essas coisas são muito complicadas. Eu lembro que boa parte desse app, o início dele, eu tava escrevendo ele enquanto eu tava nos Estados Unidos, tava ficando lá por umas semanas. Quando eu voltei pro Brasil, um monte de coisa parou de funcionar. Nossa! Porque não tava levando time zone em algumas situações e tal. Então, trabalhar com data é complicado. Então, tudo que é custom em relação a dates, tenta fugir o mais rápido possível, porque dá pra fazer, né? Eu fiz, a gente tinha muita coisa custom lá no nosso app, dá pra fazer, só que se for fazer algo assim, enche de teste, até teste que tu acha que não precisa, joga lá, porque é algo que pega bastante, né? Tem, né? Se falar de time zone, então, tem situações onde tu não espera que vai acontecer e vai acontecer em algum momento. Se eu não me engano, tem países, eu não sei se até se o Brasil era um deles, que tem o segundo 60, quando troca de horário para horário de verão, não horário de verão. Tem umas coisas muito loucas. Tem um vídeo muito bom do Tom Scott, eu acho o nome dele. Sobre time zones, acho que a gente pode deixar nos links também. Tem o do Dave DeLong também, clássico. Tem uma talk do Dave DeLong que ele deu lá na NSPen, fantástica, que te ajuda a compreender o conceito de como você deve pensar sobre tempo, data, hora, calendário. É até meio filosófica, assim, a talk dele, né? Inclusive foi com ele que eu aprendi esse negócio do Y, que tinha que ser um só e tal. Até vou procurar no Twitter dele se ele ainda tem, porque eu lembro que ele postou umas coisas relacionadas a isso. O Dave DeLong, pra quem não sabe, ele trabalhou na Apple por muitos anos nos primórdios do iOS, aí ele ficou um tempo fora, aí voltou uns tempos atrás, trabalhou um tempo na Apple, agora ele saiu da Apple de novo. Mas naquela época, mais dos primórdios do iOS, ele foi o cara que teve a brilhante ideia de reescrever o UI Date Picker do iOS. E aí foi por isso que ele acabou ficando meio que obcecado com negócios de programação envolvendo datas e horas. E ele conta, assim, histórias de terror de quando ele... E não foi assim, ele foi reescrever o UI Date Picker porque ele queria. Não, era uma parada que precisava porque eles não suportavam outros calendários, né? E aí... Logo que lançou o iPhone era aceitável porque era só nos Estados Unidos. Aí quando eles começaram a expandir para a Ásia e outros mercados, eles tiveram que adaptar. E aí ele foi o cara que sofreu, acho que ficou um ano trabalhando nisso. Deve sonhar assim. Com pesadelo, no caso, com datas e pickers. Nossa, eu me lembrei, você falou de formato para display, mas eu lembrei que também na época da firma tinha um servidor legado lá, um serviço de alguma coisa que eu não lembro o que era. Ele retornava uma data num formato que eu só vi aquele sistema retornar, que eu nunca vi na minha vida. O formato era assim, era barra, né, uma barra, / date, D maiúsculo, A-T-E, date, abre parênteses. Aí dentro do parênteses tinha um número, fecha parênteses, barra. E aí esse número era o timestamp em milissegundos, não em segundos. Nossa. Eu não faço ideia. Eu não sei qual era a linguagem que era usada nisso. Provavelmente uma linguagem antiga. Eu acho que eles, tinham um negócio de serialization lá e eles estavam só, botando o objeto date do framework ou da linguagem sem formatar. E aí ele, dava um toString e vinha isso, sabe? Eu nunca vi esse formato, não faço ideia. Toda vez que eu vejo esses... Eu não sei porquê, na minha cabeça, quando tu falou desse formato estranho, vi aí o Visual Basic na cabeça, sendo que eu nunca trabalhei com o Visual Basic, então acho que é o Fever Dream aqui. Pegando. Vou perguntar pro ChatGPT aqui, Nossa, ele acertou, eu acho. Eu acho. O que é? O formato é comumente associado com a serialização de datas em JSON
em .NET, ASP.NET. Quase acertei. Em Visual Basic, .NET, Microsoft. Não, eu tô impressionado porque eu vou dizer Nossa. que, lendo a resposta, eu não tenho certeza, mas lendo a resposta dele, eu tenho quase certeza que era ASP.NET, esse Nossa. sistema legado. Nossa. Caraca, ele acertou, hein? Impressionado. Impressionante. Né? Muito bem, e com isso a gente encerra então esse episódio. E se vocês tiverem pegadinhas para comentar que já sofreram ou tiverem alguma sugestão de como se escapar de algumas das pegadinhas que a gente mencionou, pode mandar lá no gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer também a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio. Para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Eu lembro quando, antes de ter Apple Silicon, quando ainda era só rumor, se você compilasse um app para Mac com arquitetura ARM, fazendo altos hacks lá no Xcode, você até conseguia compilar. Aí quando você tentava rodar, dava um erro tipo "You can't use this application with this type of Mac". Eu acho que eu lembro de algo assim. Não, nesse tipo de Mac não roda. Tenta aquele outro lá. Que louco. Pois é, isso aí foi... É um app que um guri que trabalha comigo fez. E é só um gerador de dinossauros pixel art. Isso foi feito há bastante tempo atrás, vários anos atrás. E daí a gente tava falando sobre, daí eu lembrei do app, fui instalar e deu esses negócios aí. Tipo, só pode ser no macOS 16.4. Eu até brinquei que é o Sea Lion, que eu ainda tô esperando. Verdade. Eu tô esperando também o macOS Weed. Desde o... Eu não sei se acontece contigo. É engraçado que acontece com ela também, mas tipo, desde que mudaram os nomes de Big Cats para lugares da Califórnia, eu não consigo mais relacionar as versões. Tipo, eu, de vez em quando, eu ainda acho que eu tô usando Ventura. Cara... É muito estranho. Eu dou umas bugadas às vezes, mas o ATP, eles fizeram uma brincadeira que era colocar os releases de macOS em ordem. Todos, desde dos gatos até o mais recente. E, cara, eu fiquei impressionado com quão bem eu fui. Porque eu brinquei, fiz a brincadeira junto. E eu errei a ordem, assim, tipo, de uns 2, 3. Eu tipo, inverti um com o outro. Mas a ordem... Eu fiquei impressionado que eu sabia a ordem dos Big Cats lá, desde o começo. Tipo, como? Eu não sei como eu sabia. Eu só sabia. Eu nunca parei pra... deixa eu ver aqui a ordem da... E se você me perguntar agora, eu acho que eu não sei. Tipo, foi uma parada que, tipo, aquela hora eu forcei a cabeça pra... Dos gatos acho que eu sei, até porque eu brinquei bastante aqui com os Mac PowerPC e tal. Então, vamos tentar então. Vamos tentar. O primeiro foi... o Cheetah. Boa. Eu não tô olhando, tenho quase certeza que foi. Aí foi o Puma ou o Jaguar? Cheetah, Puma, Jaguar. Daí é o Panther e o Tiger. Eu sei do Tiger porque o Tiger é o último que funciona nos PowerPC. Daí disso, o Leopard. E o primeiro que eu comprei com o meu dinheirinho, o Snow Leopard. Eu foi o Leopard do primeiro. Teoricamente foi o Leopard, mas veio embedded com o Mac, né? Eu tô falando que eu comprei o CDzinho mesmo. Que você comprou a versão em si. Foi o mesmo que o meu, então. Então, o Snow Leopard. E depois foi o Lion e o Mountain Lion, né? Porque, o Mountain Lion é aquele que não tem a juba. E é engraçado que eu não consigo... Na minha cabeça, a gente falou, né? Puma, Cheetah, Jaguar... na minha cabeça, eu sempre penso Jaguar, que é que nem o Steve Jobs falava. macOS Jaguar. Jaguar. Mas é que tá, Eu não sei por que ele falava assim.
faço ideia. Jaguar. É estilo. Ele falava também, e eu até hoje falo quando eu tô falando em inglês, que ele falava software com o T mudo. Software. Software. Verdade. Pois é. E então, agora eu tô tentando lembrar dos depois, porque eu sei que depois do Mountain Lion foi o primeiro que era nome de lugar. Só que agora eu já não sei se é o Mavericks ou o Yosemite. Não, eu acho que é o Mavericks. Foi o Mavericks. O primeiro que era nome de Califórnia era Mavericks. Isso. Aí, se eu não me engano, não teve... Yosemite, depois Sierra. Não. Yosemite e o Capitã. Aí bugou tudo. Então, eu não consigo mais relacionar as coisas. Eles deviam só continuar com os nomes de bicho e tudo. É porque o Yosemite, ele tem uma hash collision na minha cabeça com o Big Sur. Não com o Big Sur, mas com o conceito de... Foi uma versão que mudou um monte de coisa. Que mudou, sim. tipo, o visual. E aí eu bugo porque eu acho... Às vezes eu fico em dúvida. Foi antes ou depois do Sierra? E aí buga tudo. Mas eu tô pegando aqui a lista certinha pra gente... Então... gente conferir. É Mavericks e Yosemite, então, né? Confere aí. Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, foi o primeiro com o nome de Califórnia, Mavericks, Yosemite, El Capitan, depois o Sierra, High Sierra, Catalina. Mojave, Meu Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma. Ventura pra mim é esse Ventura, é por isso que eu lembro. É o que marcou mais. Agora eu lembro das piadinhas no Twitter do Ventura. Agora quero ver se tu lembra dos nomes do Ubuntu. Isso aí eu lembro. Até o 8 eu lembro, porque eu usei bastante. São uns nomes bizarros. E era sempre com... Geralmente é um nome composto, sempre com as mesmas iniciais. Por exemplo, eu comecei a usar o Ubuntu no Warthog, que eu acho que é o 4, mas eu não gostei, eu parei. Daí eu voltei a usar... daí pulou um que eu já não lembro. Mas eu voltei a usar no Breezy Badger, que era o 5. 5 ponto alguma coisa, 5.8 ou 10. Daí depois tinha o Dapper Drake. Esse eu não vou esquecer, que foi o que eu mais usei. E eu achava o nome uma massa. Porque eu acho que o Dapper Drake teve um LTS. E depois teve um que era Edge alguma coisa. Que eu até brincava que ele é Edge, um Ubuntu Edge. Daí o Fist Fawn e Gutsy Gibbon. Depois eu não lembro mais. Mas... Eu achava massa, cara, sempre com as letras iguais. Eu não sei se eles fazem isso hoje em dia ou não, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que são uns nomes engraçados ainda. Deixa eu ver, Nossa, já tem End of Life, já tem os nomes feitos aqui pras releases do futuro, que massa. Não, ainda suporta, ok. Então, ainda tá com o mesmo estilo. Bionic Beaver, Focal Fossa, Jamie Jellyfish, Trusty Thar. De certa forma, é um mecanismo que eu usei, só que sem a repetição da letra, mas no Virtual Buddy lá pra gerar o nome da máquina virtual, quando você não quer dar um nome. Foi o esquema que eu fiz, é um adjetivo e um animal. Aleatório, assim. E aí, às vezes, saem uns nomes bizarros. Olha, agora que tu falou, eu lembro de sempre lembrar de Ubuntu quando eu criava uma máquina usando Virtual Buddy, de nomes de Ubuntu, assim. Eu não duvido de ter aparecido um aí que me lembrou, assim, tipo sei lá, um Badger alguma coisa, Warthog, sei lá.